Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouco triste, tá? Tô até com os olhos inchados aqui de tanto que eu chorei. Resolvi postar esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas que estavam perguntando. Então hoje eu acabei perdendo minha gatinha. Pra mim ela era assim como se fosse minha filha mesmo, assim, é uma dor que eu acho que só quem é mãe de pet sabe a dor que a gente passa quando a gente perde um bichinho que a gente ama tanto. Ela tava comigo já há mais de 12 anos e pra mim foi uma perda assim muito significativa. Pra mim realmente é como se eu tivesse perdido um ser humano, alguém da família, assim, porque eu tinha um amor muito grande por ela. Então eu queria compartilhar um pouquinho da história, de como foi, né? No dia 1º de dezembro de 2010, eu peguei ela, tá? Num pet shop. Eu tava indo fazer uma entrevista de emprego, eu tinha passado num concurso do Ministério Público e ia para estágio, né? E aí eu tinha que fazer uma entrevista. Além de ter passado no concurso, tinha que fazer entrevista. E eu sempre sou muito adiantada para chegar nesses processos seletivos e tudo. Então eu cheguei assim mais ou menos com umas 2 horas de antecedência. E como eu gostava de sempre gostei de bem arrumadinha, salto alto e tal. Então eu levei assim uma bolsa, né, para me trocar lá e tudo, né, e poder chegar lá de salto alto, bem arrumada, né. Só que nesse meio tempo que eu cheguei próximo ao local lá, eu fiquei matando tempo por ali, né? E eu passei em frente a um pet shop e tinha alguns gatinhos para doação. E ela tava lá, a minha gatinha. E eu peguei ela no colo e eu me apaixonei por ela. No momento em que eu vi ela lá naquele pet shop, eu me apaixonei por ela. Ela não era nem a gatinha mais bonita, nem nada, mas é um amor assim que foi instantâneo. E aí eu peguei e falei com a moça do pet, falei assim, olha, eu quero ela pra mim, eu quero levar ela pra minha casa, mas eu tenho uma entrevista. Você aguarda um pouquinho que eu vou lá na minha entrevista e na volta eu vou passar a pegar ela. E a moça preparou ela, né? Enquanto isso, ficou preparando ela para ir embora comigo. Eu fui na entrevista e quando eu voltei, nessa época nem tinha essas coisas de Uber aqui, né? Nessa região de Curitiba ainda não tinha realmente Uber nessa época, né? Eu tinha que ir de ônibus, porque táxi era meio inacessível para mim, né? Eu tava indo fazer uma entrevista de estágio, então eu nunca pegava táxi, era algo assim muito caro para mim. Aí eu peguei minha gatinha, colocaram ela numa caixinha de sapato e aí eu comprei umas coisinhas para ela, né? Raçãozinha, dei vacina, comprei mais algumas coisinhas que ia precisar para ela, né? Para ela tá se alimentando e até uma coleirinha bem bonitinha. E levei ela para casa, gente. Levei de ônibus. O primeiro ônibus era aqueles ônibus biarticulados. Quem é de Curitiba sabe que eles se pegam em tubo. E então eu não tinha que passar assim pelo cobrador, pelo motorista. Mas o segundo ônibus, sim. Eu precisava passar a catraca. Eu tava bem preocupada com isso, mas eu fui, assim. Eu fui meio sem pensar nas consequências, porque realmente eu me apaixonei pelaquela gatinha, né? Aí graças a Deus, a cobradora era uma conhecida minha e ela acabou não se importando muito, né? Fez vista grossa, deixou eu passar com a gatinha, porque realmente ela tava miando muito. Mas nem que eu tivesse que ir a pé com ela, eu ia levar ela, porque eu me apaixonei, assim, foi um amor instantâneo que eu senti por ela. E muita gente no começo me criticava, falava assim, nossa, que gata feia, essa gata é muito magra, ela não vai engordar, essa gata vai ficar feia, nossa, eu
não vejo futuro para essa gata, mas eu não tava nem aí, eu amava ela. E eu comecei a cuidar dela, depois de mais ou menos um ano que ela tava comigo, eu castrei ela com muito esforço, juntei um dinheirinho, um amigo meu que trabalhava numa clínica veterinária conseguiu metade do valor, né, da cirurgia, e eu consegui pagar e consegui castrar a minha gatinha, né? Então eu consegui já dar mais esse alívio para ela, né? Porque é bom o gatinho castrado, porque ele fica mais caseiro. E sem contar que gato doméstico, né? A gente tem que ter esses cuidados, né? Para não se proliferar demais, porque eu não tinha também condições de cuidar de outros bichinhos, né? Então, dali por diante, ela sempre foi a princesinha da casa, assim, sabe? Ela dominava o ambiente ali, aquele ambiente era o habitat dela, assim, era o habitat que ela dominava, assim, sabe? E muita gente fala assim, ai, gato não tem sentimento, gato não tem amor. É mentira, gente. Olha, eu te falo que é mentira. Quem é amante de gato sabe que o gato, ele demonstra um carinho de uma forma diferente do cachorro, por exemplo. O cachorrinho, ele é mais de demonstrar sentimento a todo momento. Agora o gato, ele é sim mais reservado, mas ele demonstra amor no momento certo, no momento que a gente precisa. E só Deus sabe quantas lágrimas ela enxugou minha, porque toda vez que ela via a gente chorando, ela ficava do nosso lado, ela sentia a nossa dor, dava pra ver que ela realmente sentia a nossa dor. E ela ia me esperar no portão todo dia. Quando eu ia trabalhar, eu chegava por volta das 5:30 da tarde e ela tava lá no portão me esperando, toda cheia de pose. Então ela era um bichinho muito carinhoso. Quando eu casei, eu não consegui levar ela para minha casa, porque como eu saí de lua de mel há algum tempo, ela sofreu muito nessa época, minha falta, e ela acabou se apegando demais à minha mãe. E onde eu fui morar, tinha muito cachorro em volta. E o gato, ele é um bicho sistemático, você tem que passar um tempo com ele quando você se muda, você tem que manter ele naquele novo local um tempo para ele se acostumar. E eu não ia ter esse tempo para ficar com ela dentro de casa, para ficar trancada com ela. Então eu cheguei à conclusão de que ela ia ficar melhor com a minha mãe. Lá sempre tinha gente, lá ela não ia ficar sozinha e eu poderia ver ela frequentemente, né, os fins de semana e tudo. E assim foi, deixei ela com a minha mãe, mas toda vez que eu ia dormir lá, nossa, pela manhã, a primeira coisa, ela ia me chamar lá na porta, pedindo o sachê dela. Ela era um bichinho, assim, muito carinhoso, muito mimada, muito delicadinha. Gente, só quem conviveu e quem amou ela entende a dor e a falta que ela vai fazer pra gente. Então, assim, assim, pra quem não acha isso relevante, pra quem não acha isso importante, a gente não menospreza a dor do outro, porque só quem passa por isso, só quem tem um animalzinho, um bichinho que ama, sabe que é uma dor, assim, porque eles são uma parte de nós, eles são nossos filhinhos. E por ela, eu tinha um amor muito especial. Eu acho que eu nunca amei na vida um bichinho como eu amei ela, assim. Então, aquele primeiro amor, sabe? Aquele sentimento que não passa de uma hora para outra. E ela começou a ficar doentinha já faz algum tempo, ela já não estava bem, ela começou a não conseguir urinar, começou a apresentar alguns probleminhas assim de saúde, e ela estava muito triste por conta disso. A gente acabou levando ela num pet shop maravilhoso, numa clínica veterinária maravilhosa. Eles cuidaram muito bem dela lá, gente. Nossa, eles trataram dela assim
nossa, com amor, um carinho, como se fosse nós mesmos cuidando dela, assim, tanto que eles conseguiram ainda reverter o quadro dela. Ela tava com um quadro onde tinha alguma coisa prendendo ali o canal da bexiga, provavelmente uma pedra, e ela não conseguia realmente urinar. Foi quando entraram com remédios, né, com antibióticos na veia, para tentar fazer com que o canal da uretra se dilatasse e essa pedra fosse expelida. Mas ela até melhorou no começo, apresentou uma melhora, conseguimos retirar ela de lá, ela chegou aí para casa. Mas um tempo depois ela voltou a piorar. E por último, ela estava sofrendo muito, ela estava vomitando muito sangue. Ela não estava bem, dava tremedeira nela, ela começou a ficar paralisada. E ali a gente já sabia que provavelmente seria o fim dela. Foi quando a gente começou a cogitar a possibilidade de realmente dar uma eutanásia nela, né? Uma injeção para que ela pudesse descansar mais tranquilamente e parasse com essa dor. Só que não deu tempo, gente, não deu tempo. Ela não resistiu à noite. Quando foi pela manhã, ela faleceu. Infelizmente, ela já estava desfalecendo, né? Ontem à noite, a gente já pressentia isso, já pressentia que o momento dela estava chegando. Ela queria sair, ela tentou sair de casa, ela tentou fugir, mas a minha mãe pegou ela de volta, trouxe ela para casa, porque o gato, ele tem um instinto. Quando ele tá para morrer, ele não gosta de morrer perto do dono. Eu acho que é uma forma de defesa também para os sentimentos do dono. Então eles gostam de ir para longe para morrer sozinhos. Mas a gente não queria que ela morresse sozinha. A gente não queria que ela morresse no meio do mato, sem ninguém, sem cuidados. E a gente já sofreu muito pela forma como ela foi, porque ela sofreu muito. Ela sentiu muita dor. E é isso o que deixou a gente mais abalado, assim, sabe? Porque ela não merecia passar por aquela dor, mas agora ela tá descansando, ela tá melhor. E é isso, pessoal, não é um vídeo feliz hoje, mas eu quis trazer, compartilhar, porque tinha muita gente com dúvida, tinha muita gente perguntando, e eu quis trazer aqui um pouquinho da história dela para ficar registrado e também para constar, né, o que aconteceu de fato, porque muita gente fica perguntando o que aconteceu, como ela foi, por que ela morreu. Então esse vídeo aí é para explicar mais ou menos como é que foi aí essa trajetória, desde quando ela ficou doente até quando ela veio a falecer. Realmente, desde quando ela ficou doente, não chegou a dar um mês até a falência dela. Então, realmente, ela já estava bem malzinha. Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar vocês aí com algumas imagens dela, por último, na clínica, né? Onde ela já estava um pouquinho melhor. Mas que, infelizmente, assim, os momentos que a gente tem que lembrar dela são os momentos mais felizes, né? E esse momento é um momento em que ela já estava um pouquinho melhor, estava mais animadinha, e é isso, os momentos que eu quero deixar aqui pra gente lembrar dela. Então fiquem aí com o vídeo. Até mais. Tudo que sobe e desce, tudo que entra sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai. Hoje morreu um sonho, que ele descanse em paz. Não temos controle, tempo é ligeiro, na estrada da vida somos